Paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 6, o discípulo e a fé. O tópico de número 2, as qualidades da fé. Neste tópico 2, nós temos 3 subtópicos que estão divididos assim: fé para a salvação, fé vitoriosa e o dom da fé. Então, fé para a salvação é quando nós reconhecemos os nossos pecados, que nós somos pecadores, e aceitamos a Cristo, aceitamos o sacrifício de Cristo que morreu em nosso lugar. Então nós reconhecemos, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele se sacrificou por nós, Ele deu a sua vida por nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo escrevendo diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Jesus deu a sua própria vida por nós, por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Então, a fé para a salvação ela é um ponto de partida, ela é um start, ela é um novo nascimento. Ou seja, não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, isso não é possível. Mas é um nascimento espiritual. Nós morremos para o mundo e nascemos ou renascemos para Cristo, ressuscitamos para Cristo na nossa vida espiritual. É como num carro, quando você vai dar partida, sai aquela centelha de fogo e aquela explosão provoca o funcionamento do motor. Então essa fé para a salvação é comparada a isso, tá bom? Ela não é isso, ela é comparada a isso. Aí, então você dá partida, sai aquela fagulha, aquela centelha de fogo e há uma explosão e o motor do carro começa a funcionar. Então essa é a fé salvífica. Minha esposa me cobrou outra vez que eu dou exemplo muito masculino. Então tá bom, vou dar um exemplo que uma mulher possa entender também. Não sou machista, tá bom? Estou falando só para ficar mais claro. Mas, por exemplo, um fogão, quando vai ser acendido, você vira a sua boca, vira o botãozinho, aí o gás começa a sair, aí você acende um fósforo, chega ali perto, ele provoca aquela explosão e o fogo é aceso. Então a fé é comparada também a esse fósforo. Ah, mas meu fogão é elétrico. Então tá bom, não tem problema, fogão é elétrico. Então quando você aperta o botãozinho que ele solta aquelas fagulhas na vela, ele acende também da mesma forma. Então essa fé salvífica é comparada a isso, a essa fagulha que faz acender dentro de nós, que faz com que nós aceitemos a Cristo e passamos a ter uma nova vida. Segundo subtópico, fé vitoriosa. A nossa fé, ela varia de intensidade, umas são maiores, outras são menores. Logo, logo você vai descobrir. Às vezes tem dias que nós estamos cheios de fé, mas também tem dias que parece que tá difícil, é complicada a situação, não é? Então a Bíblia vai falar sobre pouca fé, Mateus capítulo 6, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha só, então aqui Jesus está falando sobre a pouca fé, sobre pessoas que têm pouca fé. Mateus também, capítulo 8, versículo 10, vai dizer assim, vai falar sobre tanta fé. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, um contraste. Em um lugar fala sobre pouca fé, em outro lugar fala sobre tanta fé. E tem mais também, Romanos capítulo 12, versículo 6, vai falar sobre a medida da fé. Então existe uma medida da fé que só Deus pode medir, mas também nós podemos ter uma ideia. E também fé como um grão de mostarda. Por que eu não estou lendo? Eu não estou lendo porque essa aqui fala sobre o dom da fé. O dom da fé é o terceiro subtópico, só que, na verdade, os dons espirituais nós vamos aprender na lição de número 11, tá bom? Mas então, pulando já para o terceiro subtópico, dom da fé. Ele é uma dimensão mais profunda da fé. Então você pode ver, existem vários tipos de fé, tá certo? Então o dom da fé já não é a fé para a salvação. Fé para a salvação já foi o primeiro subtópico. Então nós já estamos no dom da fé.
a fé vitoriosa, nós falamos sobre a oscilação da fé, sobre ela ser grande, sobre ela ser pequena, sobre ter fé, sobre não ter muito, pouco. E o dom da fé é nessa dimensão mais profunda, que é uma manifestação sobrenatural para realizar maravilhas. Mas realizar maravilhas não é para o nosso engrandecimento, nosso crescimento, não. É para o que for útil para o reino de Deus. Então, Mateus capítulo 21, versículo 21 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, peraí. Por que eu vou fazer um monte se erguer e se lançar no mar? Para que as pessoas acreditem em mim, para mostrar para as pessoas que eu tenho fé? Não, caso seja necessário para o crescimento do reino de Deus, para o engrandecimento da obra de Deus na face dessa terra, nós podemos fazer, mas porém não é por acaso, não é do nada, vou fazer aquele monte se lançar no mar. Não, isso não tem essa serventia. Inclusive, mais 2 versículos que eu quero deixar aqui para ficar mais claro. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito que reparte da forma como Ele quer, não é da forma como nós queremos, tá bom? Também 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende, segundo a vontade dEle. Então, quando nós pedimos segundo a vontade dEle, segundo a direção dEle, Ele vai nos ouvir. Ouvir, Ele vai nos ouvir sempre, mas atender, Ele vai atender segundo a vontade dEle. Então, o trabalho de cada um aqui nessa terra vai ser proporcional à fé. Então, se você tem uma fé muito grande, você vai realizar obras grandes, maravilhosas. Se a sua fé é muito pequena, nós vamos realizar coisas pequenas. Amém, meus queridos? Até a nossa próxima lição. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.